No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom dia, meninas! Tudo bem? Hoje chegamos ao estudo de João 1. Já começamos com esse versículo lindo, maravilhoso. E agora vocês vão entender por que João é o meu evangelho favorito. E na Bíblia toda, esse verso, versículo número 1, é o meu versículo favorito. Se eu tiver que ir para uma ilha deserta um dia e só poder levar um versículo, é esse o versículo que eu levarei para meditar, para pensar. Porque para mim, esse versículo aqui, ele é a expressão maior do amor de Deus. Tem muita gente que gosta muito de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para mim, esse versículo aqui é o que realmente nos faz entender o quanto Deus nos amou, o quanto nós fomos desejados, né? Desenhados, pensados e ainda assim fomos criados, independentemente do que viria a acontecer. Porque o que João, o apóstolo João, está nos dizendo? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por isso que eu pedi pra gente ler Gênesis, porque agora a gente vai fazer um contraponto entre Gênesis e João. No começo, né, quando nós lemos Gênesis era que no princípio criou Deus o céu e a terra. E agora a gente vem para cá dizendo que lá no princípio de tudo, o Verbo de Deus, que é Jesus, também estava presente. Então é tudo junto, Pai, Filho, Espírito Santo, ali no momento da criação. Não só estava presente, o Verbo estava com Deus, como o Verbo era Deus. Jesus, sim, Jesus, o próprio Deus, desde o início, desde antes da fundação do mundo, desde antes de nos tecer no ventre das nossas mães, já havia feito o design, o desenho, já havia pensado em nós, já havia programado a nossa existência, e desde antes do princípio ele já estava ali com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, trabalhando na nossa existência. E ele já sabia que um dia o pecado iria entrar, iria manchar, né, macular todo esse planejamento, mas ainda assim ele se faz carne e vem habitar entre nós. Então, meninas, não tem amor maior que esse, não existe, não tem como a gente mensurar esse amor, porque eu sou mãe, mas talvez se eu soubesse que um dos meus filhos um dia iria me trair, me matar, me sacrificar, mesmo antes de eu engravidar, de eu pensar em tê-los, talvez eu pensasse, quer saber, eu não vou ter esse filho não. Não vou, porque vai me dar muito trabalho, não vai compensar. Mas olha só, desde o início, desde o princípio de todas as coisas, Jesus ali com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. E eu, na minha cabeça, eu gosto de imaginar, né, eles, os três ali tendo essa conversa. Vamos criar a humanidade, vamos criar isso, vamos criar aquilo, vamos criar todas as coisas e de repente vamos criar o homem. Mas aí eles já sabem pela onisciência, onipresença dos três, né, de Deus, que é uma trindade. Mas o homem vai nos trair, o homem vai fazer separação, ele vai deixar que o pecado entre e nós vamos ser separados do homem. Aí talvez Jesus, né? Pai, não vamos fazer isso. Não, Jesus, tem que fazer sim. E um de nós tem que ir. E sabe quem vai ser, Jesus? Vai ser você, para eventualmente trazer esse povo de volta. Se eu fosse Jesus, eu ia já logo dizer para o Espírito Santo, Espírito Santo, vamos lá, ajuda aí, vamos convencer o Pai. Pai, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que ser pisado, batido, escarrado, vão me coroar com uma coroa de espinho, eu vou ser humilhado, eu não vou querer não. Não vou querer não. Espírito Santo, fala aí com o Pai, mas não. Eu tenho certeza que não foi isso. Isso aqui é só na minha cabeça, uma conversa hipotética dos três, né? Mas não foi isso.
ali mesmo na criação, por perceber ao lermos esse versículo 1 aqui, que no princípio o verbo já estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus já falou para Deus, ok, Pai, eu vou como filho, eu sou filho e eu vou encarnar em posição de homem para trazer de volta esse ser humano que vai nos trair. Então, meninas, para mim não tem verso da Bíblia mais bonito que expressa o amor de Deus de forma tão grande, imensurável, porque mesmo sabendo que ele viria encarnar no verbo, sofreria todas as coisas e ainda assim, e seria rejeitado, porque foi rejeitado 2000 anos atrás e ainda é rejeitado hoje, e ainda assim ele escolheu vir. Então me arrepia, me dá vontade de chorar, tô aqui segurando as minhas lágrimas porque é simplesmente maravilhoso entendermos esse amor. A gente não consegue compreender, eu não consigo compreender tamanho amor que se sacrificou mesmo antes da fundação do mundo. Ele já sabia que ele ia sacrificar. Então bora aqui para os versículos, porque hoje eu quero dar uma lidinha para ficar fiel ao texto. Eu perco os meus óculos, já estou com mais uma aqui, vamos ver se consigo ver. Então diz no versículo 2, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, nada do que foi feito se fez sem ele. Haja luz, Jesus, o próprio verbo, ali falando juntamente com Deus. Haja luz e houve luz, ali no versículo 2 de Gênesis. Aqui novamente a gente vê que toda a criação, quando foi dito haja luz, era o próprio Jesus, através da Trindade, através da dimensão divina com Deus, trazendo a luz para a existência, trazendo a luz para a criação da relva, da fauna, dos animais, do ser humano, das pedras, de todas as coisas. Tudo que se fez foi feito através dele, através da palavra que é o próprio Jesus. E ele é a luz do mundo, iluminando a nossa vida, iluminando todas as coisas, trazendo luz sobre a escuridão que hoje, antes era a escuridão, que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Trouxeram luz com haja luz, mas hoje ainda a palavra, o verbo vivo, está trazendo luz para os nossos corações. Para mim não tem como não se emocionar, não tem como ler João e não entender esse amor e todo esse trabalho, todas essas nuances que eu acho simplesmente maravilhoso. Vou tentar aqui me conter. Eu tinha me programado para não chorar, porque eu já li isso aqui 1000 vezes e ainda assim, cada vez que eu leio, é como luz, está tendo luz no meu coração, luz da dimensão do amor, luz da dimensão do cuidado que esse pai teve conosco. Bora pra Bíblia, meninas, bora lá comigo. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Gente, essa palavra tá difícil. Não prevaleceram no passado, haja luz, houve luz, as trevas foram dissipadas. Não prevaleceu 2000 anos atrás, quando Jesus morre na cruz, ressuscita, traz novamente luz, separação do abismo que havia sido feito pelo pecado, e não prevalece hoje, se nós deixarmos que essa luz entre no nosso coração, essa luz que é Jesus, o verbo vivo, entrar no nosso coração. Não há trevas que nos segurem na depressão, não há trevas que nos segurem na enfermidade, não há trevas que nos segurem nas inseguranças, na ansiedade, não há trevas. As trevas são
dissipadas, porque elas não prevalecem contra o verbo vivo, que é o próprio Jesus. Acho que hoje eu tô meio pregadora aqui, porque eu me empolguei nesse capítulo 1 de João. Bora pra Bíblia! Houve um homem, aí ele vai falar agora de João Batista, né? Que houve um homem que... Como é que é? Que veio como testemunha para que testificasse da luz. Ele não era a luz, mas ele veio para saber a conhecer a luz, para fazer com que quando a luz chegasse, no caso de Jesus, já ele abrisse o caminho para Jesus, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Nós já falamos sobre isso, Marcos, Lucas, Mateus, né, que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E aí Jesus começa a expandir. Claro que desde o princípio Jesus já sabia disso e sabia que o reino dele não era só para os judeus. Os judeus, porque foi o povo onde tudo começou. Aí João Batista vem para abrir caminho para ele. Agora aqui no versículo 12 disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os quanto creram em seu nome. E aqui é uma controvérsia. Então eu não sou filho de Deus? Não. Se nós não o recebermos, nós não somos filhos e filhas de Deus. Me desculpe, não tem como eu ir contra o que está escrito claro aqui na palavra. Nós somos criaturas. Nós só passamos a exercer o papel de filhas quando nós recebemos a Jesus. Quando nós cremos e recebemos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Aí nós saímos do status de criatura e passamos ao status de filha, de filhos de Deus. Então há uma condição aqui para sermos filhas. Temos que recebê-lo e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Crer nele, recebê-lo, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aí a gente sai do status de criatura e passa a pertencer à família de Deus. Bora aqui, bora para a Bíblia. E aos quais os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ai, meninas, isso é muito bonito, porque ele sabia de todo o sofrimento e ainda assim ele se fez carne como eu e como você, e ele habitou entre nós, e nós podemos conhecê-lo como glória. Podemos ver a glória do Pai que estava ali transfigurada no verbo vivo que era Jesus. E ele nos fez conhecer ao Pai através da sua vinda, através de se tornar verbo vivo de Deus. Unigênito porque ele foi o primeiro filho como verbo, como carne, como sangue, e depois quando ele morre e ressuscita, nos dá acesso a sermos filhos de Deus. Então ele era o unigênito, o primogênito, e depois todas nós que o recebem, que creem nele, que o recebem e o aceitam como Senhor e Salvador, passamos a pertencer à família de Deus. Aí ele vai contar aqui o testemunho de João Batista, né, que a respeito do que clama no deserto. Vai falando aqui, eu tô tentando pular um pouquinho, porque se a gente for ler, são muitos versículos. João Batista vai dar o testemunho, vai dizer que ele é a voz do que clama do deserto, e que ele batizava com água, mas que após ele viria aquele que batizaria, né, mais do que com água. E ele vai dizer também aqui que quando ele vai encontrar Jesus, olha só, ele vai olhar para Jesus e ele vai falar um outro versículo que eu gosto muito, que é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora a gente vai aqui para o batismo de Jesus. Eu sei que nós já falamos algumas vezes sobre o batismo de Jesus.
acho que tanto em Marcos, acho que a gente falou dos 3 evangelhos. Mas tem uma coisa aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção, porque aqui no batismo de Jesus, vou falar aqui exatamente como está escrito, João, aqui o batismo de Jesus. Então, o Espírito... E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele que sobre vós desceu o Espírito pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E aí, quando João está ali batizando Jesus, né, ouve-se aquela voz. Este é o meu... Jesus nas águas, ouve-se a voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E ao mesmo tempo o Espírito Santo em forma de pomba. Então olha só, Gênesis 1 aqui novamente, Deus presente, o Espírito Santo ali se movendo, né, pairando, planando sobre as águas e Jesus presente. Então a gente vê os 3 lá no início, quando Deus estava ali criando a terra, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, o verbo já estava com Jesus, e novamente aqui fazendo uma alusão, Deus presente na forma de dizer, este é o meu filho amado em quem me comprazo, Jesus ali mergulhando nas águas e o Espírito Santo pairando, né, planando sobre o verbo vivo. Então, desde a criação, desde o princípio, desde o início, já estava tudo nos planos dele, já estava tudo planejado na mente criativa de Deus. E a gente vê em vários momentos aqui no Novo Testamento, eventos que nos remetem a Gênesis 1. Momento da criação. Então, quando eu disse pra gente, vamos ler Gênesis, porque vocês vão entender. Então, se você que tá nova nessa caminhada, não tá conseguindo entender, volta lá em Gênesis 1, leia Gênesis 1, venha pra cá novamente, leia João 1 novamente e se dê conta de como as coisas eram planejadas milimetricamente, criativamente, com uma mente brilhante que não tem Einstein, não tem ninguém que consiga alcançar esse patamar de criatividade e já sabendo das coisas que aconteceriam. Então a gente vê aqui novamente a Trindade sendo manifesta. Para mim isso aqui é Gênesis 1. Gênesis 1, Deus Pai com Deus Filho, Espírito Santo planando e Deus ali dizendo, eu me comprazo no meu Filho. Sabe por quê? Porque lá no início da criação, quando nós estávamos criando tudo, a gente já sabia que o pecado ia manchar o homem, a gente já sabia que o meu Filho iria ter que se transformar em verbo, palavra viva, habitar entre vocês. E ainda assim ele veio, porque gente, mesmo depois, se eu fosse Jesus eu ia dizer, pai, me arrependi, não vou, agora eu já entendi o que eu vou sofrer, o que eu vou passar, não vou de jeito nenhum. Mas não, ainda assim ele vem, e aqui é o próprio Gênesis 1, meu filho amado, eu me comprazo em você. Eu me comprazo porque você fez um compromisso na fundação, antes da fundação do mundo. E você neste momento descendo as águas, permitindo que o Espírito Santo venha. Você está reafirmando o seu compromisso. Você não vai retroceder, você não vai desistir. Você sabe o que você vai ter que passar e ainda assim você decide continuar. Então, filho amado, eu me alegro porque você continua o chamado, o plano que nós traçamos muito antes da fundação do mundo. Meninas, isso é muito profundo. Isso é muito lindo. Então, para mim, voltando para Gênesis 1, João 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Para mim é o versículo mais lindo, porque sim, é um versículo que expressa o amor de Deus e a gente vai ver esse amor de Deus sendo continuado
aqui em João durante todos os 21 capítulos, que mostra Jesus como verbo vivo, como a palavra encarnada, é o haja luz que trouxe luz ao abismo, traz luz às nossas vidas e continua perpetuando essa luz. Eu não sei vocês se emocionaram com a leitura, não comigo, com a leitura, se perceberam essa dimensão. Eu demorei muito tempo para ler e perceber e ter essa noção, essa ligação de Gênesis 1 com João 1, mas quando eu percebi, um leque se abriu, um leque de conhecimentos, um entendimento do amor, um querer estar na presença desse Deus, um querer aceitá-lo para realmente fazer parte da família de Deus, para ser chamada de filha e não mais criatura, e um entender, um permitir que esse amor invadisse a minha vida e me tomasse todo o meu ser. Então hoje, eu nem vou continuar no capítulo, porque eu acho que nem tenho mais condições de falar. Tem muita coisa aqui para falar, mas vocês podem ler aí, vocês podem tirar as suas conclusões. Mas o que eu quero enfatizar hoje é o amor de Deus, porque para mim, mais do que qualquer coisa, o que eu mais tiro aqui de João, capítulo 1, é o amor de Deus. Esse amor que transcende todas as coisas, esse amor que vai além da minha compreensão humana. Não tem como, não há como compreender. A minha humanidade, a minha incapacidade humana só me leva até um certo nível. Depois eu teria já que estar na glória. Um dia quando eu chegar lá eu vou entender, porque a minha humanidade ela me limita. Ela é como se fosse umas amarras. Eu entendo até certo ponto, mas de certo ponto eu não passo mais, porque o meu intelecto, o meu coração não me permite ir além. Mas eu, olhando para esse capítulo 1, eu entendo que tem muito mais do que compreende a minha vã filosofia, muito mais a ser visto do que os meus olhos podem enxergar, muito mais a ser sentido do que o meu coração consegue sentir, muito mais a ser percebido do que toda a natureza, todas as coisas que quando eu olho, eu vejo a mão de Deus. Existe muito mais. Há alguns anos atrás, muitos anos, mais de 10 anos, eu pude ir ao Grand Canyon e eu me lembro de quando eu cheguei ali, que eu olhei aquela imensidão, foi a primeira vez que eu me senti como uma formiguinha no reino de Deus. E é exatamente, por quê? Porque eu olhava aquela dimensão e falava, meu Deus, não tem como alguém olhar para isso, achar que isso foi um acaso, achar que isso não foi a mão de um criador pincelando, pintando, colocando cada nuance de cor, cada nuance de rocha, cada nuance de quebrada, de canyons, não tem como. E ali eu me senti uma formiguinha, porque eu não era nada, eu não sabia nada, eu não conhecia nada. E aqui em João 1 é exatamente assim que eu me sinto. Eu não sei nada, eu não conheço nada, eu sou essa formiguinha. Mas sendo essa formiguinha, a única coisa que eu consigo realmente entender é o amor de Deus. É o amor de Deus. Então, se você não entender mais nada na vida, não entender mais nada na Bíblia, se você conseguir ser essa formiguinha, tão pequena diante desse Criador, tão pequena diante de toda a criação, tão pequena diante desse amor imenso que não conseguimos mensurar, ainda assim já valeu, porque eu já consigo ter um fragmento desse amor. E esse fragmento, que é o tantinho que eu consigo entender com a minha incapacidade intelectual, já me é suficiente para me fazer, para me tirar do status de criatura e me transformar em filha. Quando eu digo, Jesus, eu te aceito, Senhor, como meu Senhor e Salvador, toma minha vida nas tuas mãos, eu te entrego todo o meu ser, guia-me, eu quero fazer parte dessa família do reino de Deus, eu quero estar presente com o verbo vivo, me movendo, porque verbo é ação, verbo não fica parado.
Verbo significa que você está em movimento. E Deus se movimenta com quem se movimenta com Ele. Então eu quero me movimentar, eu quero mover com o Senhor, continuar, né, aprendendo que essas escamas, né, da minha humanidade que me limita, que elas vão caindo pouco a pouco e que eu possa enxergar um tantinho assim do seu poder, do seu amor, da sua presença, do verbo vivo que é o Senhor. Então, eu perdi a noção do tempo, não tenho nem ideia. Tem muito mais coisas aqui no capítulo para serem faladas, mas hoje a gente vai parar aqui porque eu quero parar na dimensão do amor de Deus, que é imensurável. Então, hoje, segurando aqui minhas águas, hoje, permita que esse amor de Deus que invade o nosso ser, que invade todo o âmago do nosso ser, as nossas entranhas, permita que ele invada a sua vida. Eu sei que vocês às vezes estão vindo no carro, às vezes estão indo para o trabalho. Se não dá para ser agora, que seja à noite, tira 5 minutos do seu tempo para agradecer. Verbo vivo, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela tua existência. Eu te agradeço pela minha existência, que parece tão insignificante, mas aos teus olhos o Senhor achou significância suficiente para se fazer verbo e vir habitar entre nós. Então, Deus, obrigada. Deus, obrigada. Desculpa, mas eu nunca termino com a oração, mas hoje é assim que nós vamos terminar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor achou significância nas nossas vidas e se fez verbo e habitou entre nós. E nos convida, ó Deus, a fazer parte da sua família todos os dias. Pai, nós chamamos a existência, a sua luz, que possa invadir os nossos corações nesta manhã, que possa invadir o nosso ser, invadir a nossa casa, a nossa família. Pai, que nós possamos irradiar a luz que vem do Senhor para quem está ao nosso lado, para os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos coworkers. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, verbo vivo. Te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor nos amou acima de todas as coisas e veio morar não só no âmbito terreno, mas veio morar nos nossos corações. E nós te convidamos, ser presente, habita em nós, habita. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício, te agradecemos pelo teu amor infinito. Nós não entendemos a dimensão deste amor, mas entendemos que somos amadas, entendemos que somos convidadas, ó Pai, a fazer parte da tua família. E hoje aceitamos e te agradecemos. Senhor, eu te louvo por cada mulher deste grupo. Eu te louvo porque o Senhor é Deus acima de tudo, verbo vivo, verbo encarnado, que estava com Deus e era Deus desde o princípio e nos amou muito antes da fundação do mundo. Obrigada, Senhor. Te adoramos, Senhor. Amém. Amém, meninas. Eu espero que Deus possa falar com vocês, assim como Ele tem falado comigo através de João. João 1 é o meu livro da Bíblia, é o meu versículo, porque eu consigo entender a dimensão do amor de Deus. E eu espero que vocês também possam receber e entender um pouquinho desse amor. Amém? Deus abençoe o seu dia, seja edificada através da luz de Jesus, que é o verbo vivo, encarnado, habitou e ainda quer continuar habitando no nosso meio. Deus abençoe você.